Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um programa voltado a ideias, sem censuras, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente, por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, muita informação, muito conhecimento sendo gerado de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação. Eis o nosso propósito, vamos pro auge. A criação de parques tecnológicos dentro das universidades públicas brasileiras desempenha um papel crucial no estímulo à inovação e no desenvolvimento socioeconômico do país. Esses espaços funcionam como catalisadores para a transferência de conhecimento acadêmico para o setor produtivo, promovendo a colaboração entre universidades, empresas e governos. Além disso, fomentam o empreendedorismo e a criação de startups, fortalecendo a base tecnológica e científica do Brasil. Neste episódio do podcast Papo no Auge, número 174, vamos falar sobre a incubadora Polotec, espaço integrado à Diretoria de Inovação e Empreendedorismo da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação da UFPE, que atua na promoção da cultura de inovação e do empreendedorismo junto à comunidade acadêmica. Comigo nesta empreitada de conhecimento está a professora doutora Simone Almeida. Ela atua como professora associada no Departamento de Hotelaria e Turismo da Universidade Federal de Pernambuco e atualmente desempenha o papel de coordenadora de empreendedorismo e incubação na mesma instituição, onde lidera iniciativas para impulsionar o desenvolvimento de startups e projetos inovadores ligados à pesquisa acadêmica. É graduada em hotelaria pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em gestão estratégica em EAD, ensino à distância, pelo Centro Universitário Senac de São Paulo, mestra e doutora em administração pela Universidade Federal de Pernambuco. Que honra, professora Simone, ter você aqui no Papo no Auge. Muito bom voltar a falar com você, mesmo que virtualmente, professora. Bons ventos, né? Falava sobre ventos antes da gente entrar no ar, né? Bons ventos lhe trazem aqui, assim seja. Quero saber tudo, professora. Tudo do Polotec. Já sei que vem furo por aí, alvissareiras notícias, mas antes eu quero saber, e é de praxe que eu faço essa pergunta: por que ser professora? Por que ser pesquisadora? Por que e como o empreendedorismo e a inovação estão na sua atuação profissional de agora? Seja bem-vinda, professora Simone. Saulo, muito obrigada, cumprimentando a você e toda a audiência do Papo no Auge. Estou muito feliz com esse convite. Você está nesse episódio 174, cara, que incrível, venho acompanhando desde o início e fico feliz de estar aqui com você hoje para poder bater esse papo sobre a incubadora Polotec e sobre tudo que está acontecendo lá na UFPE. Olha, essa sua pergunta, eu tenho certeza que cada pessoa que passou aqui vem trazer uma história diferente, né? Por que ser professor? E, para falar a verdade, eu me fiz essa pergunta na pandemia. Como foi que eu cheguei aqui? Por que que eu escolhi ser professora? Só para deixar o pessoal entender que eu não tinha clareza do caminho que eu percorri, né? Não foi algo tão planejado assim. Ou seja, eu não tinha na minha infância o sonho de ser professora, de ser pesquisadora. As coisas meio que foram acontecendo. Mas, nessa reflexão que eu fiz durante a pandemia, eu percebi que o que eu amava mesmo era ser estudante. Ou seja, sempre descobrir algo novo, estar em constante aprendizado, e isso realmente é o que me motiva. E ser professor é continuar nesse aprendizado contínuo, eterno, né? A gente, hoje, mais do que nunca, nesse mundo de tecnologia, de informação, de conexão e de uma enxurrada de informações, a gente ainda continua se sentindo pequeno e
necessitando sempre estar aprendendo. Então, eu acho que o que me motiva mesmo nessa minha jornada é, no meu dia a dia, eu estar sempre disponível a aprender e conhecer mais. E fazer as trocas, né? Trocas com pessoas que são incríveis. Assim, essa troca de geração. Eu estou há 18 anos na universidade e, ao longo desses anos, eu venho percebendo mudança de comportamento dos meus alunos por conta de geração. E a gente aprende muito, não só em termos de ciência, de tecnologia, mas também de pessoas, de conexões de seres humanos. Então, acho que isso é hoje que faz sentido para mim, assim, para minha profissão. Ser pesquisador é um combo quando você decide ingressar numa instituição de ensino superior, principalmente federal, né? Então, é um combo. A gente tem que trabalhar a pesquisa, o ensino, a extensão e a inovação, que antes falavam-se do tripé, hoje eu estou falando que a perninha aumentou para mais uma, que já existia, mas não era enfatizada, né? E agora a inovação ela vem com um destaque também dentro dessa proposta. Muito legal, professora, muito legal. Eu queria fazer um agradecimento agora para mais gente saber e ouvir, porque a gente se conheceu durante a pandemia ali junto com o professor Genésio, né, que aglutinou um monte de pessoas, professores, para discutir coisas novas, né? E eu tive a oportunidade de conhecer você, professora, e sou muito grato por isso, porque você abriu portas, né, para que eu estivesse dentro das rádios, da Rádio Paulo Freire, da UFPE, a Rádio UFSCar, depois fiz parte da grade, né? E só o Papo no Auge, depois disso, só aumentou em termos de audiência, em termos de conhecimento. Depois disso veio o registro da marca, enfim. Mas tudo começa quando a senhora me manda um WhatsApp dizendo: Saulo, vê esse edital aqui para participar da grade da Rádio Paulo Freire. Então, a partir daquele momento, tá, as coisas deslancharam, posso assim dizer, professora. Então, assim, a você, eu sou muito grato porque você me abriu portas. Hoje eu estou dentro de uma rádio, outra rádio, né? A Rádio Joinville Cultural aqui, fazendo um projeto de extensão junto com a UFSC e tal. Mas tudo começa no âmbito das rádios com você. Então, a você, professora, meu muito obrigado. Eu já agradeci em outros momentos, né? E agora faço para mais pessoas saberem e ouvirem, tá? Obrigado, de verdade. E a diretoria de inovação ganha uma grande profissional, uma grande professora, um grande ser humano para tocar aquele grande espaço dentro da UFPE, viu? Sem sombra de dúvida, professora. Paulo, você já me agradeceu por isso, mas eu te digo, eu não fiz nada. Quem aproveitou a oportunidade e viu que aquilo poderia ser algo muito relevante para o seu sonho foi você. Então, nada acontece porque eu fiz nada. Eu não fiz nada, eu só fiz encaminhar o edital e dizer exatamente isso que você falou. Olha aí. E aí você não só olhou, como submeteu a proposta foi aprovada e o resto é isso que a gente tem. Então, acho que é você visualizar além, tá? Só isso. Pois é, obrigado de verdade. Vamos falar de escala, né? A gente tá falando aqui de sonhos em escala, vamos falar de escala, vamos falar de realizações em escala, porque o Polutec, na minha visão, é um espaço de muita escala, né, professora? Para quem não conhece o Polutec da UFPE, o que é aquele espaço, qual é a sua história, qual é o seu diferencial, qual é a importância do mesmo para o ecossistema de inovação de Pernambuco? Ah, que pergunta boa, né? Sou grata e agradeço pela oportunidade, porque as pessoas realmente querem entender melhor o que é essa estrutura organizacional dentro da UFPE. Eu acho que é melhor a gente falar assim de uma linha do tempo para ver como é que tudo começou, né? A gente teve o professor Alfredo com o professor Moacir, que assumiram a reitoria da UFPE em 2019. Logo em 2020, eles criaram a ProPesqui, que é a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação. Isso aí é um marco muito importante, porque não existia o nomezinho inovação em uma pró-reitoria, né? Isso marca que a gestão já tem uma visão diferenciada sobre como vai tratar a inovação dentro da universidade.
Em 2020, também é criado o Polo Tech, que é o Polo Tecnológico e Criativo da UFPE, né? O Polo é uma estrutura que ela tem a capacidade de receber empresas de micro, pequeno e médio porte. Isso diferencia da estrutura de uma incubadora de empresas. Então, já nasce grande, né? A incubadora, ela vem dar suporte a esse polo tecnológico, trabalhando o fomento de desenvolvimento de startups. Só que depois que essas startups passam pela trilha de formação, elas continuam vinculadas ao FPE na categoria de empresa associada. E isso só é possível porque existe essa estrutura de polo tecnológico, tá? É, gente, mas em 2022, ou seja, 2 anos depois, aparece um edital de estímulo à criação de parques tecnológicos, da FINEP. E essa equipe, né, submete um projeto, é contemplado, consegue um recurso, né, de 10 milhões de reais para começar o parque tecnológico. Então, o polo já disse, e agora, né? Já não é mais polo, a gente já está passando para parque em 2 anos. Em 2 anos, por conta dessa dinâmica de uma equipe muito engajada. Tem um contexto interessante, que a universidade também foi doado o edifício Celso Furtado, que é um antigo prédio da Sudene. E ali também tem um plano de ocupação daquele prédio. Então, tudo casou, né? Nós tínhamos agora um recurso da FINEP de 10 milhões de reais, um plano de ocupação, e aí o Parque Tecnológico vai ser o principal foco para a gente fazer a ocupação desse prédio. Então, isso está acontecendo. Deixa eu acelerar. E aí, gente, o polo já não dava mais para ter duas estruturas, né? Polo tecnológico e criativo e parque tecnológico. As pessoas não iam entender isso. Então a gente discutiu, Saulo, e aí eu vou soltar uma assim super quente para você, porque isso foi discutido na semana passada, saiu uma portaria de uma nova diretoria dentro da UFPE, que é a diretoria do Parque Tecnológico. Não existia esse cargo na instituição. Essa diretoria, né, ela vai levar toda a equipe do Polo Tech, mas agora nós vamos nos posicionar como uma incubadora desse parque tecnológico. A gente não vai mudar o nome. O que que vai mudar? Vai ter um rebrand e a gente vai realmente reposicionar a marca Polutec, que ela hoje já é bem conhecida localmente, só que ela não vai ser mais uma sigla. A gente não vai mais dizer Polo Tecnológico e Criativo da UFPE. A gente só vai tratar como incubadora Polutec. A gente vai manter o nome Polutec, né, como a marca da incubadora, mas ela não mais vai ser tratada como um polo, porque existe essa estrutura maior que é do parque tecnológico. Eu não sei se eu me fiz entender, mas é essa mudança acelerada que está acontecendo dentro da universidade e que é uma mudança positiva. Então, a princípio, você pode dizer assim, o polo diminuiu, virou uma incubadora. Não. A universidade, ela conseguiu acelerar tanto que agora, além de ser parque, além de ser polo, ela virou parque. E aí, a gente precisou ajustar essa questão da estrutura. A equipe vai aumentar, né, os serviços vão aumentar, enfim, tem muita coisa para acontecer. E já está acontecendo. É isso. E é óbvio que essa mudança vai ter um impacto grande, eu diria, para o ecossistema de Pernambuco como um todo, porque a gente já está se articulando, empresas estão nos procurando, outras instituições de ensino também, para que a gente possa trabalhar de uma forma mais coletiva e trazer a inovação muito próximo da pesquisa, né? Isso já acontecia, claro que já acontecia, né, através de patentes, transferência de tecnologia, mas a gente quer acelerar esse processo com o estímulo ao empreendedorismo acadêmico. E aí tem interiorização através de outros campos
da UFPE, né, em Vitória, em Caruaru. Então, são outros passos. Então, a gente não vai mais ficar em alguns pontos da cidade bem demarcados como sendo o local de inovação. A gente vai querer expandir isso para Pernambuco. É Muito muita coisa, massa. Saulo. É muita coisa, é Muita muito massa coisa. que está acontecendo. Obrigado por a senhora estar dizendo isso aqui no Papo no Auge. Eu só queria dizer uma coisa, professora. A UFPE é vanguarda. A UFPE é vanguarda. Eu guardo um carinho muito especial por essa instituição onde estudei e onde trabalhei, né? E trabalhei com gente muito competente e conheço muita gente competente. E a senhora é um exemplo disso. O professor Roberto é um exemplo disso. E todo mundo que está lá no Polo é amigos queridos. Professora, vamos falar também de outro case que está no forno, né? Que é o programa Conecta. Do que é que ele se trata, né? Do que trata esse programa? Qual é a novidade que a UFPE traz à comunidade acadêmica com essa ação, com esse programa, professora? O programa Conecta é um programa de mentores e instrutores que a gente fez um chamado público, porque, na verdade, muitas pessoas nos procuram querendo ajudar. Veja, o que está acontecendo é tão incrível que as pessoas simplesmente pensam, eu quero contribuir, eu quero ajudar, eu quero ser mentor, né? E existe essa demanda de voluntariado, né? Não é de agora, tá? O Polo, em anos anteriores, já fez essa convocação de mentores. O que a gente fez agora foi, primeiro, estruturar isso com o programa de voluntariado da UFPE, então a gente teve um cuidado de registrar isso como um trabalho voluntário. A gente também solicitou assinatura de alguns termos de confidencialidade para garantir, né, segurança das informações e criamos um material que agora está mais de fácil acesso para as nossas empresas incubadas, porque tínhamos aquele banco que era usado muito pela gestão, quando precisávamos fazer uma banca, uma seleção, a gente convocava, mas a gente queria, assim, como é que a gente pode facilitar a conexão, por isso que é conecta, né? Desses voluntários que são não só de Pernambuco, mas de outros lugares do Brasil, né? Você, por exemplo, faz parte dessa equipe de voluntários. A gente vê o perfil, se já tem alguma experiência ou contato com a inovação, com mentorias. Nós fazemos algumas perguntas sobre a área de expertise e a gente tentou organizar essas competências com base num modelo CERN. É uma certificação que a gente está trabalhando para a incubadora, que ela trabalha com 5 eixos, né? Empreendedorismo, gestão, tecnologia, mercado e qual é o outro? Mercado, outro, daqui a pouco eu lembro. Capital. E capital. E aí a gente fez quase, não digo um portfólio, tá? Mas um livrinho digital, onde eu apresento esses mentores e a gente apresenta não só o currículo, como a área de expertise de cada um desses mentores, de acordo com os eixos de desenvolvimento dessa certificação SEG. Foi imediato. Assim que a gente compartilhou com as nossas startups, elas começaram a solicitar mentorias. A gente já tinha mentorias, a gente tem parceria com o Sebrae, mas essa parte dos grupos de voluntários eu acho que é muito interessante, sabe? Eles estão acelerando e se conectando muito rapidamente a partir desse material que a gente fez. Temos desafios, né? É a primeira vez que a gente faz isso, a gente vai falar sobre desafios. Isso também foi uma ideia muito coletiva, Saulo. Como eu disse, já existia o banco de mentores, como é que a gente poderia ir melhorando? Então, foi algo muito coletivo, né, com a equipe, da melhor maneira de fazer isso. E a gente conseguiu, acho que, desenhar algo que ficou muito bem apresentado, material para as nossas startups, né, tanto incubadas como pré-incubadas, tanto que elas já estão assim se conectando com esses mentores voluntários que são de alto nível, tá? De alto nível, super qualificados, que a gente agradece demais pela contribuição.
Muito show. Eu fico muito lisonjeado de estar junto, né? Enfim, no que eu puder ajudar, estou sempre contribuindo, prof, sem sombra de dúvida. Você falou em desafios aí. Eu queria saber, professora, quais são os maiores desafios ao gerir um programa como esse, né, o Conecta? Como é que é fomentar o empreendedorismo e a inovação para o mercado dentro da universidade pública, que tem um histórico de pouco diálogo ainda com o setor produtivo? Como é que se motiva, né, pesquisadores e pesquisadoras para levar a universidade para fora dos seus muros quando o assunto é empreendedorismo? Aliás, como tem sido o diálogo da UFPE com o mercado a partir da atuação do Polutec? Eita, quantas perguntas! Deixa eu ver se eu lembro de todas. Vamos lá. A primeira, desafios do programa, né? É a primeira versão que a gente montou esse material. Eu chamo de banco de mentores, quase um portfólio, e ficou bonito, né? Tá todo mundo lá com a sua foto, seu currículo, a descrição do CERN e o pessoal gostou. Desafio, eu acho que a gente vai ter que acompanhar muito qual é a qualidade do que está sendo dito por esses mentores. A gente não espera que os mentores dêem respostas, mas que apresentem alternativas e ajudem a refletir. A gente nunca diz assim, olha, você tem que fazer assim. A gente não quer dar respostas porque são as empresas, as startups dentro da sua equipe que precisam avaliar as situações e tomar decisão com base naquela informação. E aí a gente vai acompanhando como é que vai ser a qualidade dessas mentorias. A gente vai realmente fazer esse acompanhamento. Eu acho que o primeiro desafio é manter a qualidade desse banco de mentores. Também estabelecer uma relação de confiança e uma relação ética, porque a confiança passa no sentido de que você vai ouvir informações das startups e que você vai precisar ser ético que você está escutando, não transmitir certo tipos de informação, tanto que a gente pede a assinatura desse termo de confidencialidade. Né? Então, tem questões de confiança, de ética envolvidas aí. É um programa de voluntário, não tem vínculo nenhum empregatício com a própria universidade, a gente está regido por esse regimento interno da UFPE, e eu acho que são os desafios. Você estava me falando também como é trazer esses professores, né, para se engajar. Professores, na verdade, a gente tem trabalhado muito com estudantes, tá? Os professores, eles acabam se envolvendo como mentores técnicos ou também fazem parte da equipe. Como os professores da Universidade Federal, eles têm, a maioria deles, dedicação exclusiva, eles não podem ser administradores de empresa, né? Eles podem ser cotistas, mas eles não podem ter nenhuma atuação caso essa empresa seja constituída. Mas eles estão atuando como professores mentores, ou então eles são cotistas, não trabalhando diretamente na administração dessas empresas. Saulo, o que é curioso, essa dinâmica não é só dentro da universidade, é um contexto maior. A gente tem a lei da inovação, que ela foi regulamentada em 2018, tem mudado muito os perfis dos editais de fomento à pesquisa e tem feito uma mudança de comportamento dos próprios pesquisadores, no sentido de que eles estão começando a ver esses editais como oportunidades e entender que a lógica de trabalho não é a mesma. Eles precisam rever práticas, precisam se conectar com outros grupos de pesquisa, né? Não dá mais para ser a bolinha do meu grupo de pesquisa, eu preciso agora fazer um trabalho mais interdepartamental, com outras instituições. Eles estão entendendo que existem muito recurso de fomento à inovação, como é que eles fazem? Eles procuram muito a gente. Eles estão procurando tanto a gente, que a gente não está conseguindo atender todo mundo. E aí a gente fez o inverso. Eu vou criar agora um Open Day Polutec. Eu vou colocar um evento que eu convoco a comunidade acadêmica para ir ao Polutec, saber o que é o Polutec. Porque quando chega na primeira semana de aula, primeira semana acadêmica, todo professor de empreendedorismo e inovação
quer uma palestra da gente para explicar o que é Polotec. Eu disse, eu não estou mais conseguindo atender de tanta gente que está procurando. E aí a gente fez o seguinte, não, a gente vai agora abrir o auditório aqui e os professores vão trazer os alunos para que a gente faça essa apresentação na nossa casa. Muito rapidamente está tendo essa mudança. Sobre as empresas. Quando a gente participa bastante de eventos, nesses eventos, as empresas também estão lá, né? E aí acabam conhecendo o que é a universidade, vão até nós também. Ano passado, a Nestlé nos procurou, nos procurou, e a gente participou do programa Panela Academy. Levamos 5 startups para São Paulo para apresentar as soluções dentro da Nestlé. E o pessoal fez, como foi que vocês fizeram? Foi a Nestlé que veio até a gente. Então, assim, claro que é preciso ter essa ação de dentro para fora. Mas, na medida em que eu estou aqui conversando com você, divulgando nosso trabalho, participando de evento e também explicando o que, que é, até o boca a boca vai ajudando as pessoas a saberem o que está acontecendo. E quando a gente fala do parque tecnológico, aí sim é que surge o maior interesse, né, do que vai acontecer. Muita gente nem acreditou que aquilo fosse possível. Né? A gente começou a ocupar o prédio, começamos a colocar banner sinalizando que nós estamos lá, que o pessoal pensa, esse prédio vai cair? Tem tantas lendas sobre aquele prédio, que é outro assunto. Então, Saulo, existe sim, como eu te disse, a tendência é que até o final do ano chegue mais gente, e uma dessas pessoas provavelmente vai ser uma coordenação de parcerias institucionais, que é necessária, mas a gente já está, assim, muito envolvido, né? Recebendo Petrobras, nos recebendo Nestlé, grandes empresas, assim, procurando. Que legal, professora. Parabéns pelo trabalho, né? E a minha próxima pergunta ela tem muito a ver com a responsabilidade da UFPE nesse movimento todo, né? Ao se tornar um parque tecnológico, ao pavimentar a sua incubadora, ao lançar o Conecta, qual é o tamanho da responsabilidade da Universidade Federal de Pernambuco no fomento à inovação no Nordeste, no Brasil, né? O que, que a senhora vislumbra a partir desse movimento institucional? Como se darão aí as interações entre a universidade, as empresas, o governo e a sociedade a partir de tudo isso, professora? Saulo, é tanta. Parece. Quando a gente fala assim, vocês são loucos, eu acho que é muito bom, porque todo mundo que está lá tem um pouquinho dessa loucura, né? Essa estrutura do parque tecnológico, eu vou explicar mais ou menos o que hoje tem como proposta, que pode mudar, inclusive, né? A princípio, desse recurso que eu mencionei, o start da FINEP, era para 3 pavimentos além, com salas de reunião, treinamento, co-work, laboratório de ciência de dados, e o foco era em 3 linhas de atuação: bioeconomia, transição energética e saúde e health tech. Então, a gente já se posiciona dentro dessas 3 grandes linhas. Só que semana passada submeteram mais 3 projetos. A gente não sabe se vamos conseguir recurso. Para quê esse dinheiro? Para ver se a gente ocupa mais outros andares. Nesses andares, não vai ser só para incubadora, né? Outras empresas vão começar a se instalar ali, e essa é a intenção. Então, a gente quer que a empresa diga, por exemplo, uma necessidade, a gente trabalhe muito mais a inovação aberta, né? Estreitar mesmo. Não é só estreitar, não. Eu acho que a gente vai ficar quase trabalhando de uma forma muito orgânica, porque se a empresa está dentro da instituição, né, dentro dessa estrutura, se conectando com os laboratórios, com os pesquisadores, né, dando demanda para desenvolver essa tecnologia, é muito mais rápido. Então, a gente espera que o número de empregos ele aumente, né, que a gente possa ter, a longo prazo, recursos próprios para se sustentar como esse ecossistema,
que hoje está sendo fomentado por essas instituições, né, de fomento, mas a gente quer que, quando as empresas estejam lá, obviamente vai ter contratos, vai ter pagamentos, e que a gente possa ter uma sustentabilidade também econômica para gerir toda essa estrutura. Então, vai gerar empregos, não digo só locais, mas quando a gente está falando de startups, a gente tem que pensar a nível internacional, né? Porque hoje a tecnologia não tem fronteira. Meu marido está trabalhando aqui em Recife para uma empresa nos Estados Unidos, todo dia, mas então é isso que eu estou falando, né? A gente não tem mais fronteira. Professora, pelo que eu sei da Sudene, né, do tamanho daquele negócio lá, né, e do tamanho do projeto de vocês, vai ser um negócio gigantesco, né, professora? Vai ser um negócio gigantesco. Que bom, né? É, ele não vai ser ocupado todo por nós, tá? Não será ocupado todo por nós. E é uma ocupação que vai sendo progressiva, né? Inicialmente, eu já te digo que a gente está trabalhando para que o último andar seja ocupado pela reitoria. E o gabinete do reitor e os assessores. Então, a primeira ocupação será com a própria gestão central. Tá, e aquele antigo prédio diminuto, eu sei que na época tinha a questão de talvez torná-lo um espaço de pouso, né? Eu lembro que haviam conversas nesse sentido, né? O que é hoje o prédio da reitoria da UFPE, ali perto da BR-101, né? Do lado da Sudene, que é um prédio menor, né? Acho que 2, 3 pavimentos, se não me falha a memória, e que seria espaço para, enfim, outros departamentos, né? E também para a questão de estadia. O que é que vai ser daquele prédio, hein, professora? Olha, isso aí eu não estou atualizada para te falar, tá? Mas eu já te digo assim que houve uma época que se falava em ter um hotel por ali. Eu sei que isso foi totalmente abortado, não é mais os planos da atual gestão. Acho que toda essa dinâmica, a questão do hotel estava atrelado à ocupação desse prédio, né, do Celso Furtado. Mas a atual gestão, ela mudou a estratégia, dado esse contexto novo que surgiu. Então, não tem mais essa situação. Eu acho bom também falar sobre isso, porque todo mundo pergunta muito sobre o hotel, e não vai ter mais hotel, pelo menos não no Celso Furtado. A ocupação lá vai ser parte dele para a administração central e o parque tecnológico, com Muito empresas, bem. né? Com todas as empresas. Muito bem, muito bem. Você estava falando de gestão, vamos falar de gestão, né, professora? Como uma gestão eficiente de um parque tecnológico, ele pode contribuir para o desenvolvimento de startups e de empresas de base tecnológica, não somente em Recife, não somente na UFPE, mas no Brasil, professora? Olha, a gente, pelo menos quando a gente está falando da universidade, muita coisa é desafiadora, porque é considerada nova dentro das nossas práticas. E por isso, quando eu falo assim, poxa, 2 anos foi rápido, a pessoa quem é de fora pode dizer assim, 2 anos é muito tempo, mas a gente precisa mexer em algumas normativas, regulamentos, instruções normativas para que aquilo realmente aconteça. E é literalmente uma batalha, porque são tantas instâncias que a gente tem que passar para articular, e graças a Deus nós temos uma diretoria e um pró-reitor que faz isso com excelência. A gente que fica na operação, a gente tenta se articular muito em parcerias para conseguir suprir, às vezes, uma falta de recurso. Eu lembrei agora de uma coisa, Saulo, que é importante falar. Eu estou falando tudo isso, e o pessoal fala, caramba, a gente está vivendo a greve das universidades públicas, vocês estão falando de falta de recurso, né, de escassez. Isso parece muito um contrassenso. É, é importante deixar claro que existe uma diferença. Tudo que a gente está trabalhando nesse parque tecnológico, hoje ele está vindo justamente de editais de fomento. Então, não é do orçamento da universidade direto. A universidade, obviamente, que contribui, porque ela está pagando o meu salário e todo mundo que está ali, né? As horas de trabalho e toda a equipe que está envolvida. Mas, para fazer toda essa reforma, a gente está trabalhando com órgão de fomento.
E essas escassez de recurso hoje, que quando a longo prazo a gente quer ser sustentável, hoje a gente ainda não é economicamente. Então a gente vai muito por parcerias, acordo de cooperação técnica com outras instituições para que a gente possa somar forças. Tem o caso do Sebrae, tem o caso da Universidade de Pernambuco, que agora está se juntando, em breve a gente vai ter uma ACT com eles. Tem a questão da transformação digital, que é fundamental, imprescindível que aconteça, para que a gente tenha agilidade e rapidez no processo, análise de dados, né? Então, são coisas que a gente precisa de equipe, né, de expertise, e graças a Deus a gente vai avançando nesse sentido. Nosso diretor e nosso pró-reitor tem feito viagens assim, nacionais e internacionais para ver cases de sucesso e compartilhar o que tem de melhor do que a gente pode estar implantando. E a gente participa muito em rede, tá? A gente tem comunidades de startups, comunidades de incubadora, a gente se reúne, conversa, troca ideias para poder saber o que está acontecendo. E é uma visão muito colaborativa. É incrível, porque a velocidade das coisas é de uma empresa privada. A velocidade das coisas é de uma empresa privada. A inovação está acontecendo nesse sentido, porque chegou, a gente já tem que. Veja, eu estava trabalhando numa resolução, no regimento interno do polo tecnológico. Agora eu já tenho que trabalhar no regimento interno do parque tecnológico, que é uma outra coisa. E ajustar da incubadora. Então, a pessoa está refazendo o processo. Não, eu estou avançando. Está avançando. Então, a gente vai ter que refazer algumas coisas para poder avançar. Dentro da gestão pública é um pouco diferente, sim, por conta disso. E aí você tem que ter as articulações, muitas articulações, pessoas que dizem e que acreditam que é possível. Porque se você tem uma estrutura é, mais rígida e que você assim, isso não é possível, as coisas não andam. E como todo mundo que está lá acredita muito que é possível, a gente faz, tem certas coisas que eu disse, está certo, vai dar certo, então a gente vai. Você está dizendo que vai dar certo, a gente vai. E eu disse, tá bom, então eu acho que tem muito de dizer sim, dizer sim, dizer sim, e quebrar, ter muita paciência, porque muita gente não vai acreditar, mas quando você tem pessoas que acreditam, né, isso ajuda muito. Ai, Saulo, tanta coisa. Tanta coisa Eu que eu acho. imagino. É, Eh, é pouco tempo, inclusive. Mas Sim, tudo bem, sim. estou gostando muito, né? Espero que esteja respondendo à altura do que você precisa. Certamente, professora. E nesse dizer sim para tantas coisas, eu digo sim para o Papo no Auge, eu digo sim para a sua presença aqui. E nesse aceno positivo, professora, eu quero saber, né, o que esperar do programa Conecta, o que esperar também da incubadora Polutec, o que, é que a senhora espera desses grandes movimentos que a UFPE está fazendo, professora? A nossa incubadora, ela tem um diferencial por estar dentro de uma ICT ligada à pesquisa. Todas as incubadas, elas precisam ter vínculo com um mentor técnico, porque a gente continua associando fortemente que qualquer inovação, ela nasce da pesquisa científica, tá? Não é uma ideia solta, não é algo desestruturado, isso acaba trazendo inovações que a gente chama de deep techs, tá? São inovações realmente mais robustas e de várias áreas, porque as pessoas às vezes pensam que inovação é só da área de TI. Então, eu tenho gente da área de saúde, da área de engenharia, da área de educação, da área de administração, que está fazendo inovação. Então, inovação para todas as áreas do conhecimento, atrelado à pesquisa. Então, eu acho que é isso que é o grande diferencial, uma mudança que a gente fala de cultura, que está nos meus alunos, que eles vão provocando os professores, e os professores vão se interessando, né? Eu acho que isso vai mexer bastante com
as estruturas, inclusive organizacionais da universidade, isso aqui é uma coisa muito minha, viu? Eu acho assim, não estou dizendo que o Heitor está pensando isso, não. Eu já estou imaginando. Como se fosse um caminho meio que inevitável, dado o contexto. Eu te disse, tem um contexto maior que está fazendo as coisas, a gente se posicionar dessa maneira, surgir startups, surgir o parque, né, surgir deep techs, e eu não via isso acontecer, não via dentro da universidade. E várias universidades estão fazendo isso, a gente não é o único no Brasil, obviamente, a fazer isso, mas eu acho que dentro, assim, do estado de Pernambuco, eu considero que a nossa equipe é a equipe mais, vamos dizer assim, ousada que pode acreditar. É o perfil nordestino, né? A gente quer tudo grande, quer tudo grande, quer tudo maior, né? É isso, eu acho que vamos ter grandes inovações, né, em todas as áreas, graças à pesquisa. Fazer com que o pesquisador olhe agora como é que isso que eu estou fazendo pode chegar mais rápido para o mercado. Porque eu acho que não tinha, talvez, esse pensamento. E hoje as pessoas já querem construir sua dissertação, sua tese, já com esse olhar. Então, isso é muito bom. Porque eu também recebo gente que diz assim: eu quero começar o processo seletivo do meu mestrado, mas eu estou desenhando o meu projeto, vim conversar com você para ver o que eu posso fazer. Eu disse: caramba, a pessoa já está pensando além, né? Antes era o inverso, a gente fazia e depois via como é que se encaixava. E agora tem gente que começa a perceber isso com antecedência para se planejar e já fazer com essa perspectiva da inovação para o mercado. Não inovação que vai ser uma patente e que vai ficar lá fechadinha, e de difícil acesso. Isso é arretado, hein, professora? E já vou fazer um apelo, guarde um lugarzinho para mim aí futuramente, né? Que, quem sabe, um dia eu volto, hein? Um dia eu volto. E quero voltar para Politec. A gente nunca sabe. Isso era muito bem-vindo. Todo mundo sente sua falta. Obrigado, professora. Obrigado de verdade. E chegamos, infelizmente, né, ao fim deste Papo no Auge de hoje. Eu conversei com a professora doutora Simone Almeida, docente na Universidade Federal de Pernambuco e coordenadora de empreendedorismo e incubação na incubadora Polotec, ligada à Diretoria de Inovação e Empreendedorismo da Universidade Federal de Pernambuco. Uma grande honra receber você aqui, professora. Uma grande honra participar como mentor do programa Conecta. De pronto, agradeço a todo mundo, tá? Que este programa de vocês seja um sucesso, e vai ser, certamente, porque tem gente muito competente gerindo o programa e tem muita gente ávida por inovar. Gratidão. Mande meu abraço, professor Roberto. Mande meu abraço a todo mundo do Polotec, né, minha amiga Fanny. Eu só estou em Santa Catarina por causa dela, né, que a gente trocou. E a ela eu sou muito grato também, né? Num determinado momento da minha vida eu precisei estar aqui. Então, assim, agradeço demais a todo mundo. Um abraço aos meus amigos queridos, Jodes, Siddhartha, enfim, muita gente bacana que ainda tá lá, acredito, tá? Então, professora, obrigado por ter cedido um pouco do seu tempo, da sua voz, do seu conhecimento aqui pra gente, tá? Obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade, foi um prazer, Saulo, conversar com você. Foi tão rápido, mas incrível. Obrigada mesmo. Desejo muito sucesso, sou muito feliz de ver aí a sua constância, seu crescimento. Você é inspirador. Obrigado, professor. Vocês que são inspiradores, e um dia eu espero reencontrá-los, quem sabe. Obrigado de verdade, viu? E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nas plataformas de áudio e de vídeo. No Spotify, avalie o nosso programa conferindo as 5 estrelinhas. No YouTube, deixe o seu like. Em ambas, deixe o seu comentário. Assim você faz com que o nosso conteúdo atinja mais gente. Nas mídias sociais, nos siga no Instagram, @Papo no Auge. No LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe nosso programa com a sua rede de amigos. Assim você alarga a inteligência coletiva. Estamos integralmente nos tocadores de podcast e no YouTube. Quer ser um parceiro do Papo no Auge? Então se associe ao nosso programa por meio da plataforma Catarse de financiamento coletivo ou via PicPay.
Com planos mensais de 5, 10, 30, 50 e 100 reais, você se torna um membro do nosso podcast, concorre a muitos prêmios e nos ajuda a conversar com muitos professores mundo afora. Um grande abraço para todo mundo e bora pro auge!